Nesta semana, o Estadão revelou que integrantes da Secretaria de Comunicação do Governo Federal estão utilizando uma estratégia bem parecida com a usada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. A réplica do conhecido Gabinete do Ódio, que ganhou a versão Gabinete da Ousadia na gestão petista, define os assuntos e abordagens que os perfis petistas nas redes sociais devem usar para tentar pautar a opinião pública. Uma rede de páginas e perfis governistas tem se destacado na defesa do presidente Lula por meio de ataques coordenados a críticos e desqualificação da imprensa. Um exemplo recente dessa estratégia aconteceu durante a tragédia no Rio Grande do Sul, quando PT, governo e influenciadores trabalharam para rebater o que classificam como fake news e para massificar ações de Lula em favor dos gaúchos. Um país que tem os seres humanos com a bondade que tem o Brasil não merecia essa indústria de fake news mentirosa, eu diria até canalha, que vive pregando mentira, vive deturpando fala, vive pegando palavras e vive contando mentira para a sociedade. A situação do Rio Grande do Sul é muito delicada. Eu trabalho também com a vontade de que em algum momento o Congresso Nacional vão se ter em conta que exista uma certa regulação para que a gente utilize a internet como uma melhoria civilizatória da humanidade e não como uma piora. Na gestão passada, o chamado Gabinete do Ódio, revelado também pelo Estadão, funcionava a partir do Planalto para mobilizar as redes em defesa do então presidente e para atacar adversários e a imprensa profissional. Em entrevista ao Estadão, o secretário nacional de comunicação do PT, o deputado Gilmar Tato, confirmou que as reuniões de pautas diárias mobilizam as principais estruturas de comunicação do partido, mas mudou o tom ao descrever a participação da SECOM. Parte da atuação nas redes sociais dos influenciadores consiste em convocar mutirões contra adversários ou a favor de governistas. Recentemente, o humorista Whindersson Nunes entrou na mira das redes governistas, depois de ter criticado as aparições da primeira-dama Janja da Silva em medidas humanitárias para o Rio Grande do Sul. O Whindersson Nunes e Janja trocaram farpas em uma rede social nesta quinta-feira. Tudo começou quando o Whindersson debochou de Janja após ela ter feito uma publicação se dizendo estar emocionada com o resgate do cavalo Caramelo em Canoas, no Rio Grande do Sul. A imprensa é outro alvo preferencial do núcleo, principalmente quando as reportagens expõem erros ou omissões do governo. Um desses influenciadores, Thiago dos Reis, que tem mais de 1 milhão de seguidores, costuma distorcer fatos, inventar situações depreciativas sobre adversários, usar montagens, títulos falsos ou descontextualizados. O uso de linguagem agressiva e sensacionalista contra aqueles que se opõem ao governo Lula também é outra característica dos materiais produzidos por ele. Agora, parlamentares da oposição na Câmara dos Deputados querem convocar o ministro interino da Comunicação, Laércio Portela, para que ele dê explicações sobre a atuação do chamado Gabinete da Ousadia, revelado pelo Estadão. E para entender melhor como funciona essa estratégia utilizando influenciadores pró-governo, vamos conversar agora com o repórter do Estadão em Brasília, Tássio Lohan. Tudo bem, Tássio? Seja bem-vindo por aqui. Tudo bem, Manuel? Muito obrigado aí pelo convite. Primeira vez aí que eu estou neste podcast, espero que seja a primeira de muitas também. Bom, Tássio, apesar de ele ter uma audiência brutal, né, e você traz muito bem ali os números na reportagem, né, seja no YouTube ou em outras redes sociais também, talvez muita gente não conheça ou não tenha sido impactado por algum tipo de conteúdo do Thiago dos Reis. Então, queria inicialmente uma explicação sua. Quem é esse Thiago dos Reis e se ele é, de fato, então, o principal expoente, né, nesse fronte digital na defesa do governo? O Thiago dos Reis em síntese, é um jovem de 36 anos aí, que tem um canal no YouTube chamado Plantão Brasil. Para lá, um dos principais influenciadores da esquerda hoje em dia. No YouTube, que é o meio de comunicação principal ali dele, ele acumula, por exemplo, mais de 1 bilhão de visualizações, que é um número
extraordinário assim, se comparado a qualquer outro canal. As fake news do bolsonarismo contra o Lula não vão surtir efeito nele, como muitas não surtiram efeito em 2018, como muitas não surtiram efeito em 2022. Também atua no Twitter, com mais de 400 mil seguidores, em outras redes sociais, como o TikTok e o Instagram também, apesar de ser o YouTube o principal. Em resumo, ele repete, a gente diz que ele repete uma tática ali do gabinete do ódio, né? Que a gente chamou ali na matéria de receita de sucesso, justamente porque ele utiliza de dois fatores ali para ganhar audiência e para viralizar nas redes sociais, né? Um, que é a desinformação, o uso ali de informações falsas, de informações descontextualizadas, e também tem um outro fator ali que ele usa, que são os ataques, tanto a adversários políticos, até por isso ele é alvo ali de mais de 15 processos na justiça por calúnia de difamação, a gente pode falar disso mais tarde, e também ataques a jornalistas, a veículos de imprensa e a jornalistas nominalmente também, né? A pessoa física ali, ele também faz isso nas redes sociais. Isso é algo que rende dinheiro para ele. A gente não encontrou nenhum recurso público indo para a conta dele, mas é algo que rende dinheiro pelo YouTube, né? O YouTube remunera o canal dele e é algo ali que, segundo uma estimativa de um site chamado Social Blade, que é um site, uma plataforma que consegue mensurar a receita desses canais, no caso do Plantão Brasil, que é o canal do Thiago dos Reis, isso pode chegar a cerca de R$550 mil por mês. Dentro da esquerda, o Thiago dos Reis é alguém que é consagrado perante não só o PT, a esquerda como um todo, ajuda a alavancá-lo, ou há também resistências, principalmente por esses métodos que você contou aqui pra gente, Tássio, de utilizar muitas vezes de fake news para a produção dos conteúdos dele? Então, a esquerda ela é meio dividida em relação a ele, né? Tem uma parte que aplaude ele, que diz que ele consegue se comunicar bem com a população, consegue se comunicar bem com a massa. Isso a gente pode ver, pode comprovar, inclusive, nos números do canal dele, né? Que chegou aí a marca de 1 milhão de visualizações. É alguém que, de fato, consegue alcançar muitas pessoas e que a esquerda, em tese, tem esse problema, né, de comunicação, dessa comunicação nas redes sociais. Então, tem uma parte da esquerda que admira ele por isso, mas tem uma outra parte que também o critica, que, por outro lado, critica, na verdade, justamente por ele se assemelhar ao gabinete do ódio, né? Foi o que a gente citou na reportagem, né? Dele usar informações falsas, dele usar informações que estão descontextualizadas sobre adversários políticos e também por ele atacar, enfim, a oposição e atacar os jornalistas. A passagem aí de Jair e Michele Bolsonaro por Palmas, Tocantins, a passagem inteira deles não foi um drama, mas o evento do PL Mulher da Michele Bolsonaro foi ruim. Há quem critique esse modus operandi e, enfim, não é uma referência unânime nesse espectro ideológico. Outro aspecto nesse perfil que você traçou sobre o Thiago dos Reis, queria que você contasse aqui para o nosso ouvinte, Tássio, é sobre os problemas que ele enfrenta com a justiça, ou como ele foge dos problemas que a justiça lhe impõe. Sim, a gente conseguiu levantar pelo menos 15 processos judiciais ajuizados por esses adversários políticos contra o Thiago dos Reis, e eles pedem em sua maioria ali uma indenização por danos morais, alegando que sofreram calúnias ou foram difamados pelo influenciador. Quase todos, ou se não todos esses casos, o Thiago dos Reis jamais se manifestou pelo simples fato de que a justiça não consegue localizar ele. Uma boa parte desse caso, inclusive, já foi arquivado, né? Que, enfim, quando a justiça não consegue localizar a pessoa que está sendo acusada, né, para que ela possa se defender, o juiz acaba arquivando o caso porque, enfim, não consegue dar andamento ao processo judicial. O Thiago, ele disse que está no México. Em um vídeo publicado em abril de 2022, se eu não me engano, ele disse que se mudou para o México
porque estava sendo perseguida por bolsonaristas e que está morando lá com a atual esposa dele. Essa pode ser uma das razões que a justiça não consegue localizar, já que as buscas, né, os ofícios são enviados ou no estado de São Paulo, alguns imóveis que estariam ligados ao nome dele, ou inclusive o imóvel onde morava a mãe dele, e em outros 2 estados ali, que seriam Sergipe e Alagoas, onde ele também teria morado por algum tempo. Tem um outro fator que acho que é importante destacar nessa conversa, pode ter a ver com o fato dele ainda estar morando no México, é que existe um mandado de prisão em aberto contra o Thiago dos Reis aqui no Brasil. Esse mandado é decorrente de uma ação de alimentos impetrada pelo pai dele, contra ele e contra a irmã dele. Em síntese, o pai alega que foi declarado incapacitado pelos filhos e que os filhos os abandonou. Esse mandado está em aberto ainda, está no mandado de buscas, no sistema do mandado de buscas do Conselho Nacional de Justiça, e talvez esse seja, não estou confirmando, mas talvez esse seja um dos fatores, sim, um dos fatores que fazem com que o Thiago permaneça no México. Além disso, vale destacar também que o Thiago, na defesa, diz que não tem dinheiro suficiente para pagar essa ação de alimentos impetrada pelo pai. Se não me engano, no valor de 60 mil, algo próximo disso. Só que aí na reportagem a gente destaca também essa evolução patrimonial do Thiago, né? Dentro desse modus operandi do Thiago, de, enfim, ganhar dinheiro com desinformação e ataques a adversários políticos, a gente conseguiu mapear essa evolução patrimonial do Thiago. Em 2018, na verdade 2019, quando ele declara o imposto de renda referente ao ano de 2018, ele declarou um patrimônio de R$0 e dizia que ganhava ali para a Receita Federal cerca de 2 a 3 mil reais por mês. Em 2022, já quando o Thiago vira esse Thiago aí que a gente já conhece, ele declarou na campanha eleitoral ali, quando ele se candidatou a deputado federal por São Paulo, ele declarou um patrimônio de R$1.200.000. Então a gente já consegue ver essa evolução patrimonial ali dele durante esse período, o que talvez contraste com essa ideia aí, com essa alegação de que ele disse que não teria dinheiro suficiente para bancar essa ação de alimentos. Para a gente fechar, Tássio, você tentou contato diretamente com ele? Ele respondeu, não respondeu? Como é que foi? Sim, a gente enviou e-mail para o Thiago e o Thiago respondeu por meio de um vídeo publicado no canal dele. Em resumo, ele faz alguns ataques pessoais a mim e ao Valfré, né, que a gente estava apurando nessa reportagem, faz alguns ataques pessoais ao Estadão também, mas em resumo ele disse que não publica desinformação falsa, o que não é verdade. A gente, na matéria que o nosso ouvinte talvez possa conferir no Estadão, a gente traz vários exemplos de informações falsas que ele publicou. Ele diz que jamais recebeu dinheiro do governo e que jamais recebeu informação de dentro do Palácio do Planalto e ficou, enfim, abismado porque a gente conseguiu acesso ao imposto de renda dele. Muito bem, tá aí o trabalho do Tássio Lohan e do Vinícius Valfré, mostrando um pouco mais desse funcionamento do gabinete da ousadia, mas é algo muito semelhante a como atuava o gabinete do ódio do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, e especificamente sobre esse influencer vinculado ao PT. Ele é filiado ao PT, né? Não demos esse detalhe, mas ele é filiado, né, Tássio? Isso, filiado ao PT. Muito bem, Tássio, muito obrigado aqui pelo papo, pela participação e, claro, espero que tenha outras. Um grande abraço para você. Obrigado, Emanuel. Um abraço. Tchau, tchau. Estadão Notícias. Em 20 segundos, voltamos a tratar deste assunto numa entrevista com o cientista político da FGV, Eduardo Green. A partir do dia 19 tem uma importante novidade por aqui. O Estadão Notícias encerra uma era de informação nas suas manhãs para dar lugar a outra grande atração. Vem aí o podcast Estadão Analisa com Carlos Andreasa.
Opa, tudo bem? Vou estar com você aqui para uma conversa franca. Em cada edição, analiso temas do momento a partir do discurso de figuras centrais da política e da economia brasileira. Bora comigo? O Estadão Analisa estreia a 19 de junho, ao vivo, no YouTube, às 7 da manhã e depois, claro, em todas as plataformas de áudio. Conto com você. Estadão Analisa. Com Carlos Andreasa. Estreia dia 19. Não perca. Como explicaram os repórteres Vinícius Valfré e Tássio Lohan, a relação direta entre governo e partido com esses influenciadores indica que a atuação digital deles é orientada a partir do Palácio do Planalto. Não há registros de repasse de verba pública para esses influenciadores. Afinal, de que maneira esse caso atinge ainda mais a credibilidade já arranhada do governo? Ele pode gerar uma investigação como a do Gabinete do Ódio? Sobre este tema, vamos conversar com Eduardo Grim, cientista político da FGV. Olá, professor, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez por aqui. Obrigado, Manuel. Sempre um prazer estar com vocês e com todos os que nos acompanham no podcast do Estadão. Professor, bom, não é nesse governo petista que nasce a ideia de influenciar o debate público a partir de estratégias ousadas, antirrepublicanas, sujas, enfim, a gente pode colocar alguns adjetivos aqui. A gente pode lembrar, por exemplo, dos blogs e sites que eram patrocinados pelo governo, especialmente na era Dilma Rousseff. Mas chama atenção nesse caso o fato de se criar um gabinete nos moldes do Gabinete do Ódio do governo Bolsonaro. Talvez não tão estruturado, mas semelhante. Começo te perguntando, além da imoralidade que isso carrega, demonstra que o grande fronte do debate público hoje se dá de fato nas redes? Acho que sim, e acho que reforça a resposta talvez por um lado, a meu juízo, não tão positivo, porque no Brasil e no mundo como um todo, esse tem sido um meio de levar mensagens ocupados, sobretudo pelo aquilo que nós chamaríamos dos populistas de extrema-direita ou políticos de extrema-direita que sabidamente tem uma agenda política de enfrentamento ao Estado Democrático de Direito, cerceamento à liberdade de expressão, enfrentamento às instituições políticas, desmantelamento da imagem, literalmente lacração no sentido mais absoluto do termo, de qualquer pessoa que faça oposição ao pensamento expressado por esse tipo de visão política. E por que eu acho que há uma infelicidade nesse processo todo? Porque a extrema-direita tem conseguido pautar a forma e o conteúdo do debate nas redes sociais. E, portanto, fazer um debate nesse nível se torna muito difícil. E por que razão? Porque é um debate que virtualmente é impossível de ser feito. E por que razão é impossível de ser feito, a meu juízo? Porque a extrema-direita, ela entende a política como atividade humana, atividade social, não como um diálogo entre posições que pensam diferentemente. Discordamos, mas seguimos sendo fraternos em respeito às regras do jogo. A extrema-direita faz política querendo aniquilar quem ela julga ser não o seu adversário, mas o seu inimigo político. Então não há mediação no debate proposto pela extrema-direita, como não há possibilidade de construção de caminhos de diálogo nas redes sociais. As redes sociais são, por definição, não um caminho da política pautada na racionalidade, mas na emoção, nas ligações pessoais, nos likes ou qualquer outra derivação que a gente possa utilizar. Então, acho que as redes sociais têm, de maneira muito negativa, contribuído para deteriorar significativamente o debate público. E, portanto, quando nós vemos que outras correntes políticas que não a extrema-direita tentam competir com ela nesse mesmo formato e talvez com conteúdos que também não contribuam para elevar o debate público, eu acho que a gente vem vendo crescentemente as redes sociais serem um instrumento que, nesse sentido, pouco ajuda para fortalecer a democracia. Nesse sentido, professor, a gente pode dizer que até aqui o presidente Lula
não foi feliz na promessa, ou pelo menos não conseguiu contemplar a promessa de tentar desestimular o radicalismo e a divisão entre as pessoas, entre a sociedade, desde que ele foi eleito? Havia uma ideia de que ele pudesse atuar nesse sentido, não conseguiu? Acho que o esforço feito pelo governo, diria assim, há uma intenção nessa direção, mas na política só a intenção não basta, precisa ter ações concretas. E entendo que aí há uma questão que está um pouco no gene do PT. O PT nasceu sempre como um partido hegemônico. A ideia do PT de compartilhar, de fato, espaços de poder que sejam menos desequilibrados entre aqueles que provêm do PT e de outros partidos, que era que se falava da frente ampla, em defesa da democracia, contra o radicalismo da extrema-direita, representado por Bolsonaro, eu entendo que desde a formação do governo, efetivamente não se consolidou. Nós não temos hoje um governo que nós poderíamos dizer de uma aliança de forças políticas que convergem para a defesa da democracia, embora discordem entre si do meio dos instrumentos para levá-la adiante. E nesse sentido, então, o governo acaba gerando esse debate de que ele não contribui, de fato, para reduzir a radicalização. Porque se na política, na composição dos ministérios, para ser mais claro, os principais postos do governo seguem sendo ocupados ou por dirigentes ou ex-dirigentes petistas, ou por pessoas de confiança do presidente, e postos mais secundários nem são ocupados, em muitos casos, por políticos democratas. Pega aqui o caso do Ministério da Comunicação, para dar um exemplo. O ministro Juscelino Pires está longe de ser um democrata. Ele poderia perfeitamente ter aceito qualquer ministério do governo Bolsonaro. É a representação clássica do Centrão de que se há governo estaria sempre sendo a favor. Então, acho que sim, o governo Lula não tem conseguido traduzir em ações aquilo que eu até entendo que é uma intenção genuína e honesta, porque o PT tem essa vocação bastante dominadora, bastante hegemônica, e essa compreensão que o PT tem de ocupação dos espaços de poder, neste momento, nesta conjuntura histórica, para colocar dessa maneira, pode ter um custo alto. O custo alto pode significar, por exemplo, dificuldades nas eleições de 2026. Bom, a gente sabe do quanto vivemos num país violento. Se a gente está pautando a política por essa via de um ódio cego, né, e tem dados concretos, né, inclusive recentemente essa pesquisa que demonstrou do chamado engajamento pelo ódio nas filiações partidárias, a gente está caminhando para um abismo nesse sentido. O senhor citou agora há pouco racionalidade, a gente tem deixado completamente de fora, né, dos parâmetros, né, dessa mediação à racionalidade. A gente pode estar caminhando para algo muito mais sério e que do ponto de vista da associação com a violência pode se tornar um cenário ainda mais grave na prática para o Brasil, professor? É difícil a gente ser meio escatológico, assim, prever o futuro, escatológico no sentido assim, estamos prevendo o futuro e estamos caminhando para o abismo e para o desastre. Mas se nós pensarmos muito rapidamente, assim, o que foi a era pré-iluminista na Europa, onde as disputas se davam por diferenças religiosas, por exemplo, e a conquista que a democracia representou, no sentido de dizer que existem esferas do pensamento ou de escolhas que são dos indivíduos, mas, ao mesmo tempo, tudo aquilo que disser respeito ao interesse público tem que ter uma regra que não interfira uma na outra, essas fronteiras estão se quebrando. Nós voltamos a ter paixão como elemento definidor da política, nós voltamos a ter elementos de fé interferindo na política, nós voltamos a ter elementos familistas, elementos que envolvem disputas de ódio, como essa pesquisa feita pelos colegas da UFSCar, de maneira muito interessante, ela nos mostra. Eu faço a política pela negação do outro. Eu não faço a política, ou melhor, estou deixando de fazer a política por um processo de construção coletiva e de afirmação da minha proposta de mundo. Eu passo a fazer política porque menos importante do que eu penso é a destruição daquele que eu julgo ser, não o meu adversário, mas, repito, o meu inimigo. Então, isso tudo tem mostrado, a política tem andado não são décadas, algumas centenas de anos atrás. Nós estamos falando da construção da democracia que lentamente começou no século XIX. Como hoje essa zona que separa as preferências irracionais ou as paixões daquilo que é o interesse público está cada vez mais turva, fica difícil a gente ter uma política pautada, de fato, na racionalidade, no debate objetivo das propostas, na escolha
de governantes que consigam representar o interesse público, independentemente do que venha a ser o interesse público, de maneira mais significativa. Então, acho que estamos numa encruzilhada. E mais do que isso, e voltando ao teu tema das redes sociais, como as redes sociais elas amplificam mensagens para públicos específicos, e há apelo eleitoral para mensagens baseadas na irracionalidade, no ódio, nas paixões, nos sentimentos, isso gera um processo de um círculo vicioso, porque políticos se alimentam disso e redes sociais são instrumento para tal. Tem público que gosta disso e vai alimentando esse tipo de instrumento e os políticos. Isso tudo é bastante perigoso. Para a gente fechar, professor, sobre, não sei se é um problema da nossa classe política, mas claro que durante o governo Bolsonaro era muito beligerante a relação do ex-presidente, do seu grupo político com a imprensa profissional. Mas o PT demonstra também dificuldades em lidar com a imprensa profissional, ou a classe política, em linhas gerais, tem dificuldades em reconhecer e respeitar o valor da imprensa profissional? É sempre no módulo, se não está dizendo algo a meu favor, é porque está do lado contrário? Bem, acho que o PT, ao longo dos anos, embora tenha reduzido um pouco essa resistência, mas segue tendo talvez um pouco de ranço. Em que sentido? Historicamente, partidos de esquerda sempre buscaram construir uma visão, se não triunfalista, mas de que a melhor proposta para a solução dos problemas das coletividades e da sociedade são a sua. E como tal, tem mais dificuldade de aceitar a crítica no sentido oposto. Ou seja, por que você está me criticando se você mesmo sabe que a minha proposta é melhor? Isso está longe de ser verdadeiro. Pode até ser que a gente assuma que partidos de esquerda, sociais-democratas, têm uma compreensão mais justa do mundo, defendem mais igualdade social, mas isso não é condição suficiente para dizer que qualquer pessoa que esteja realizando política na sociedade não deva sofrer críticas, até porque isso é bom. Então, acho que o PT ainda tem um pouco desse ranço, dessa visão de um partido que carrega a solução para os problemas das sociedades humanas, e, em geral, defendendo um mundo com menos desigualdade, mais justiça social, mais democracia participativa, etc. E acho que no caso específico dos políticos em geral, no Brasil, nós temos um outro problema. Infelizmente, em muitos casos, a política é utilizada não para fins republicanos, mas para projetos pessoais. E nesse sentido, é claro que lideranças políticas que esse perfil não tem nenhum interesse que a imprensa divulgue o que está por trás das suas escolhas políticas. Por exemplo, um papel muito importante que a imprensa faz é mostrar qual é a conexão dos representantes eleitos pelo povo, seja nas câmaras de vereadores, assembleias legislativas estaduais e Congresso Nacional, dos lobbies que os parlamentares representam, dos lobbies que ajudaram a fortalecer as suas campanhas. Eu não estou nem falando de dar dinheiro, porque isso hoje, pelo menos em tese, não é legal. Mas de levar o deputado lá para perto da empresa, apresentar o deputado, a deputada para alguns setores econômicos, isso se traduz depois em lobby. Quando a imprensa traz isso à tona, dizendo o parlamentar ou a parlamentar tem conexão com tal grupo econômico, com tal interesse, realiza lobby para esse setor ou para um outro setor, evidentemente que políticos não gostam de ter essas conexões reveladas. E o nosso Congresso, hoje no Brasil, é completamente fraturado e dividido em centenas de grupos que fazem lobby de maneira escancarada. Então, são duas questões diferentes. Uma, um pouco mais esse ranço, por assim dizer, histórico de partidos de esquerda, que o PT carrega, essa dificuldade de lidar um pouco com a mídia profissional e de aceitar a crítica, vendo sempre a crítica como algo que não constrói, mas que quer destruir. E, por outro lado, políticos no Brasil que têm muita dificuldade de fato, em vários momentos, entender que a transparência é parte do jogo. A transparência não é exceção. A transparência deveria ser a regra para quem se dispôs a representar uma parcela da sociedade, mas que não gosta, por assim dizer, de ter os seus segredos revelados. Como diria o Bobbio, democracia e segredo são duas palavras que não combinam. Nesse sentido, então, o papel da imprensa ele sempre pode ser muito importante para trazer à tona fatos que elucidem para a população o que, de fato, o mundo da política está realizando. Muito bom, nós ouvimos aqui a análise de Eduardo Green, cientista político da FGV. Muito legal te ouvir novamente, professor. Obrigado pela participação. Obrigado, Manuel. Sempre um prazer estar com vocês.
Estadão Notícias. E este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, 12 de junho de 2024. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail, podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.